Olá, pessoal, aqui bem-vindo aí ao Connect Alto, né? Hoje vamos falar sobre como aumentar as vendas, as conversões da avaliação de seminovos. Acho que esse é um tema aí super em alta, né? Acho que todo o mercado hoje busca eficiência, busca aumento de conversão, e vamos trazer aí hoje duas feras para falar com a gente sobre esse tema. Então, nesse encontro hoje, a gente vai aí explorar as principais tendências do mercado de seminovos. Vamos discutir como a combinação de estratégias avançadas e soluções tecnológicas ajudam a impulsionar resultados, né? Hoje a gente busca eficiência, a gente busca produtividade e temos muita tecnologia à disposição para nos ajudar. Mas, naturalmente, tecnologia sem conhecimento, sem time, sem pessoas, não funciona. Então, acho que é um pouco do que a gente traz. Hoje temos duas feras no mercado, super experientes, acho que as duas pessoas mais experientes com esse setor, né? Marcelo Castilho, aqui da Intellia, e o Caporal, né, da Alta Avaliar. E já dois, né, o Castilho e o Caporal aí são dois parceiros com a gente, sempre atuando, né, em prol do mercado, né? Então, vamos ter alguns insights, vai ser um bate-papo leve, vamos trazer alguns cases, vamos trazer um pouco de visão de mercado, tá? E acho que vamos começar esse bate-papo. Então, só apresentar, acho que acredito que grande parte do mercado que está com a gente aí, que está nos ouvindo, já conhece o Caporal. Caporal, mais de 40 anos no setor automotivo, né? Muito experiente. Como ele mesmo falou, já viu 3 gerações, muitas vezes, de, né, proprietários e concessionários aí atuando. Então, praticamente umas pessoas com maior nível de conhecimento no setor. E o Caporal aí é um dos fundadores aí da Mega Dealer, Alta Avaliar, Carflip, Carve, né? Empresas super proeminentes, empresas aí super sucesso no setor. E sem dúvida, quando a gente fala em seminovo, a Alta Avaliar tem um papel super importante. E o Caporal aí vai falar muito em nome aí da Alta Avaliar, falando do setor de seminovos. E o Castilho, Marcelo Castilho, né? Hoje é o nosso maior especialista aqui no setor automotivo, aqui na Intellia. Já está há mais de 20 anos de experiência no setor. Veio lá do Itaú, também atuando no setor automotivo, está com a gente aqui desde 2015 e é um profundo conhecedor das dores desse setor, né? Sem dúvida, aí é uma pessoa que quando chega aí para falar com concessionário, falar com o lojista, ele agrega muito, ele ensina muito, porque ele realmente conhece as dores e sabe como solucionar boa parte delas, né? Também é uma referência para mim quando a gente fala em performance e atendimento, né? E eu acho que um grande porquê que estamos aqui hoje, né, Alta Avaliar, Intellia, né, estamos firmando uma parceria aí, já tem algum tempo essa parceria, mas estamos cada vez fortalecendo mais ela. Essa parceria que começou a ter muito sucesso. Já temos aí alguns cases, hoje vamos contar de um primeiro grande case que a gente tem em conjunto, né? Mas essa parceria ela vem para ajudar a melhorar a eficiência, a produtividade e no final do dia aumentar a conversão na avaliação de seminovos, né? Porque todo mundo quer vender mais. E a gente vai provar para vocês aí como essa parceria realmente ajuda nessa aumento de conversão. Vamos começar esse bate-papo. Acho que é passar aqui o bastão aqui para o Caporal, para ele se apresentar, e depois já peço para o Castilho também se apresente, e a gente já inicia essa nossa conversa. Bom, boa tarde a todos aí. É um prazer estar aqui. Você já falou quase tudo. Se eu ficar falando mais, aí vai parecer que eu sou muito velho. Então, tá bom. Eu acho que o que a gente vai mostrar hoje é uma nova realidade para as concessionárias, é uma possibilidade de melhorar o faturamento, melhorar a captação de veículos usados, diminuir a dependência de mão de obra. Então, é uma coisa muito bacana que eu acho que a gente pode muito bem aqui explicar. E Marcelo, entra aí, fala mais um pouco. Obrigado, Caporal. Você sabe que, primeiramente, é uma honra estar aqui do teu lado, né, cara? Você é um ícone desse mercado. No Alta Avaliar, está aí 90% das concessionárias que a gente participa, que a gente está atuando. Essa coisa do especialista é Pacheco aqui que está me botando, né? Eu sou um curioso, e assim, de uma forma muito obsessiva, eu sempre procuro entender bem o ecossistema, entender bem as dores, e isso vai criando uma curva de aprendizado, né? Então, hoje, a Intellia, junto com a Alta Avaliar, a gente construiu um caminho muito interessante, né? Um pouco do que o Caporal já trouxe, assim, faz muito sentido.
para todo mundo que a gente tem conversado, sabe? Todo mundo achando que é isso que estava faltando, né? Ou seja, uma padronização. A gente vai trazer mais detalhes do decorrer aqui desse bate-papo que a gente vai ter com vocês. Eu, assim, participei desse setor inicialmente olhando o negócio de financeiro, né, de financiamento de veículos. Passei um bom tempo olhando isso. Aí, quando vim para Phonitrack, né, hoje Intelia, a gente começou a olhar essa coisa das dores do CRM, das dores do marketing, das dores do atendimento, das dores da conversão. Então, a gente realmente aí tem uma construção muito legal aí no tempo e aprendendo com vocês, né, que está aqui nos ouvindo, que está nos vendo, sempre aprendendo com vocês. Márcio? Obrigado, pessoal. Vamos lá, né? Sei que a humildade fala mais alto, mas vocês dois são duas referências aí, acho que vamos trazer, né, esse conhecimento, essa bagagem de vocês aqui para cá. Pessoal, a gente falando do mercado de seminovos, né? Acho que o mercado de seminovos, ele é um mercado aí 6, 7 vezes maior que o mercado de novos, sempre foi um mercado muito forte no Brasil. Tivemos aí um cenário bem atípico durante a pandemia ali, né? Uma explosão em vendas. Então é um mercado muito quente, né? Sempre foi muito quente aqui no Brasil. E como que se enxergam esse mercado agora, pegando esse finalzinho de 2024 e principalmente já para 2025? Principalmente quando a gente fala que a taxa de juros, né? A taxa de juros é sempre um desafio que a gente fala aqui no Brasil. Quem trabalha com taxa de juros alta, eventualmente está esperando uma baixa, ela sobe, e esse tipo de balizador acaba tendo um impacto na venda de automóveis de forma geral, né? Mas me conta um pouquinho, Caporal, como que está a tua percepção sobre o mercado aí, né, dos próximos meses? Muito bom. Márcio, assim, em primeiro lugar, o Brasil é um pouco fora da curva nessa relação novos e usados, né? Em qualquer lugar do mundo, o mercado de usados é, na média, 3 vezes maior do que o de usados. Com o problema que a gente tem hoje de falta de veículo de entrada, uma venda de moto muito expressiva, esse número de usados cresceu muito. E ele chega a ser quase 5 vezes, aí, ou 6 vezes, como você falou, do de novos. O de novos cresceu, mas cresceu menos. Então, o que eu vejo assim, é que no Brasil a gente faz projeção para os próximos 7, 15, 30 dias. Né? Nunca sabe o que vai acontecer depois. Mas, assim, eu vejo que nos próximos anos a gente vai ter um crescimento pequeno, mas sustentável de novos, e o mercado de usados crescendo cada vez mais, porque existe uma falta de possibilidade de entrada, principalmente como você falou. O juro é alto, a aprovação de crédito é baixa, e então a possibilidade de comprar um carro ela diminui bastante. Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, a relação é menos que 3-1. E por quê? Porque você compra um Corolla por $200 por mês. E o Corolla é veículo de entrada, que aqui seria um veículo de luxo. E para a gente chegar nesse patamar, eu acho que ainda vai demorar muito. A gente nunca chegou nesse nível assim de fazer, de ter veículos, financiamento com parcela muito barata, a não ser na moto. Por isso que a moto é esse sucesso que a gente vê. Muito bom. E Castilho, como que está enxergando essa questão do mercado de seminovos, aí com você que está conversando também no dia a dia com muitos concessionários, muitos lojistas, como que está a tua percepção? Assim, hoje até, que é um assunto que a gente vai tratar aqui, né, que é o seminovo elétrico, há uma oportunidade muito latente, né, de vender mais zero e captar mais seminovos. Uma coisa que é bem fato, né, a taxa de juros, sim, influencia na aprovação do crédito, ela limita o poder de compra, né, porque acaba não se encaixando em cima da parcela, mas a gente, de uma certa forma, a nossa história como Brasil, a gente aprendeu a lidar com esse tipo de coisa, né? Então, é meio que natural, as pessoas acabam se planejando e se adaptando a uma parcela um pouco maior, se encaixando no seu orçamento. Logicamente que poderia ser muito melhor se a gente tivesse uma taxa de juros mais convidativa, e como o próprio Caporal falou, com uma parcela menor, a gente ia encaixar isso
num grupo de segmento da população hoje que não se chega, mas o carro é um produto de desejo, né, de consumo. Foi feita uma pesquisa recentemente, 95% das pessoas que foram entrevistadas responderam que sim, querem trocar de carro nos próximos 6 meses. Então, há essa questão de melhorar, aumentar a potência, cresceu a família, né, o sucesso do SUV. Então, existe uma questão cultural, né, do consumo. E uma coisa que eu venho falando muito com os concessionários é que o seminovo ele é um requisito importante na venda do zero. Então, a partir do momento em que você melhora a captação daqueles veículos que estão sendo avaliados lá pela Autoavaliar, é consequência você vender mais 0 quilômetro. Então, acho que o mercado é pujante, a gente é uma economia muito forte, né? A gente é um país gigantesco, com dimensões continentais. Então, eu acredito que tem muita oportunidade de melhorar a performance e esse mercado só vai crescer. Muito bom, acho que ponto assim fica muito claro, a gente sabe que disponibilidade de crédito e custo desse crédito são um fator aí que mexe ponteiro quando a gente fala em venda de novos, principalmente, né? Mas tem um outro ponto na questão de venda, nós sabe que uma moeda muito valiosa é o seminovo, né? Então, o seminovo aqui no Brasil, até nos Estados Unidos, ele tem uma valorização diferente, superior, né? Ele é uma moeda muito poderosa. Caporal, como que se enxerga essa questão como que a avaliação do seminovo impacta na decisão de compra de um carro novo? Acho que essa é uma pergunta assim, que muita gente tem, uma pergunta super comum, né? E se a gente deixar esse processo mais eficiente no ponto de vista de avaliação, né, da captação do seminovo na hora de vender o novo, como que isso vai impactar a venda novo? Dá um pouquinho da tua visão, da tua experiência do panorama aí dessa relação novo-seminovo aí com esse mercado, como eu falei, é um mercado de troca, né? Então, assim, é fundamental, e o Marcelo destacou bastante isso, assim, a gente ter um processo de avaliação e captação bem definido. De cada 100 carros avaliados, na média, são captados apenas 25. E muitas vezes por falta de atender corretamente aquele cliente que foi à concessionária, de manter contato com ele. E o Marcelo destacou uma coisa: quando você faz uma troca, você está fazendo 2 negócios. Você comprou o usado e vai vender o novo. E vai vender esse usado depois. Né? Então, é fundamental para a rede de distribuição avaliar melhor, comprar melhor, captar melhor, para poder vender mais zero. Né? Porque sem isso, é uma barreira para a venda do zero muito grande. Hoje, o nosso mercado é principalmente de troca e financiamento. Então, eu vou dizer para você, hoje, o carro usado, para mim, ele é tão igual a importância ao financiamento de veículos. É um bom ponto esse, né? Entender que o peso, né, para você captar aquele seminovo é tão importante quanto o peso, né, da disponibilidade de crédito. São dois que acredito eu que sejam os 2 principais fatores hoje para impulsionar. Mas sim, só para pegar um ponto que a gente fala em eficiência. Onde que se entende que é as oportunidades de melhoria, onde que estão os gargalos, quando se fala em captação do seminovo para poder vender o novo, Caporal? Onde que se enxerga que o mercado, de certa forma, está falhando e poderia aproveitar melhor essa oportunidade? Vamos lá. Eu falei assim, de cada 100, 25 são captados, na média. E os outros 75? O que aconteceu com eles? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Normalmente, o pessoal registra no sistema de gestão lá como insucesso. Tá, mas eu preciso fazer alguma coisa. É 3 vezes mais do que eu captei. Então, uns 30% desses 75, eu vou dizer para você que a pessoa não tinha crédito, eu não tinha o carro que a pessoa queria, muitas vezes, ou a cor, por exemplo, ou realmente aquele carro usado não estava em condições de ser pego na troca, problema de documentação, pode ser, alguma coisa assim. Mas a gente, jogando 25 avaliações fora, né, os 30% fora, eu tenho 50 oportunidades. Essas 50 oportunidades, se eu entrar em contato com todas elas, contornar ali algumas objeções, as objeções são sempre as mesmas. Depois eu posso explicar quais são.
E eu consigo aumentar minhas vendas, muitas vezes em 30%, 40%. É muita coisa. É muito dinheiro na mesa para ser desprezado, né? Muito bom. Não, a gente vive nessa realidade que na Intel a gente enxerga muito. Acho que até, Castilho, como que você que está falando no dia a dia, a gente hoje está muito, né, a gente, digo, como Intellia, ajudando hoje, né, o mercado a ser mais eficiente para não deixar esse dinheiro na mesa, como o Caporal acabou de comentar. Como que você enxergando isso, Castilho? Assim, o que você tem percebido as principais dores e como que o mercado está buscando resolver essas dores? Quem está nos ouvindo está muito interessado em saber como melhorar, né? E qual que é a tua dica, Castilho? Não, perfeito. Eu só queria antes, potencializar o poder do seminovo na operação, né? Que talvez, aí se o caporal me perdoe, talvez seja mais importante até que o crédito. Por quê? O seminovo é um insumo para aprovar o crédito, porque ele é a entrada do financiamento. Então, se você não tem um carro seminovo, né? Se você não captou esse seminovo, você vai ter muito mais dificuldade de aprovar aquele crédito. Né? Então, ele é extremamente importante nessa relação. O que a gente tem observado, Pacheco, é basicamente que antes da gente implantar aquilo que a gente está agora junto com a Autoavaliar fazendo, é um pouco uma falta de controle para ter essa resposta que o Caporal trouxe. Né? Esses 50 carros aqui que eu não adquiri, foi por quê? Né? Qual foi o motivo? E o que a gente já vem observando, né, nos clientes que a gente tem operado com essa automação, com esse novo produto, a gente observa que sim, tem um percentual, que é um pouco do que o Caporal sabe, né, e pode trazer com mais propriedade, que é esse equilíbrio do preço, da avaliação, que tem muito, né, que eu queria depois que o Caporal me ajudasse a entender melhor, essa composição da margem, porque se você, né, usa o seminovo para vender o 0 km, qual o nível de inteligência que eu tenho para compor essa margem desses dois produtos? Né? Então, isso é uma variável importante para, de repente, estar precificando melhor o seminovo que está entrando para me vender o 0. Né? Então, mas o que ficou aí de resultado disso tudo é que tem um pedaço desses 50 carros, que é o exemplo que a gente está usando aqui, que foi uma questão de relacionamento no atendimento, não foi claro, né? E agora a gente consegue ter isso mapeado, integrado com os CRMs, né? Voltando isso para autoavaliar, ou seja, na sua base de conteúdo, para que você tenha informação mais fidedigna, porque acho que tem um ponto aqui bem interessante no que a gente está construindo, é essa questão de não ter filtro. Eu estou ouvindo o cliente. O cliente vai falar aquilo que aconteceu naquela avaliação, né? Então, eu vejo que tem muita oportunidade, né, de captar mais veículos seminovos e, com isso, de novo, reforçando, vender mais 0 km. Muito bom. Não, sem dúvida, acho que está no momento, mais do que nunca, no momento de olhar muito para a eficiência. Né? Tem muito desperdício quando a gente fala em todos os setores do mercado, em todas as etapas. Né? Acho que a questão, quando a gente vai falar em atendimento, desde que é um lead até o pós-venda, muito dinheiro fica na mesa. Né? Eu acho que a tecnologia e soluções que tem hoje vem muito para resolver. A autoavaliar mesmo já está trabalhando com essa questão de eficiência na avaliação do seminovo há muitos anos. Né? Márcio, se você me permite, por favor. Não tem lead mais quente que a troca do seminovo. Porque imagina o cidadão que saiu da sua casa, pegou o carro, enfrentou o trânsito, chegou na concessionária, esperou ser atendido, esperou a boa vontade do avaliador, entrou num processo ali de negociação, né, tal, para avaliar o carro dele. Esse lead é quente ou não? Esse lead é bom ou é ruim? Né? E muitas vezes se despreza isso. E custou para trazer aquele cliente até lá. Não foi barato. Exatamente. Ele vai comprar. De quem ele vai comprar que é incógnito. Que a gente vai escolher, né? Ou seja, o vendedor vai dar essa opção para ele. Você vai comprar de mim ou do outro? Né? Porque se você não atender bem, vai comprar de outro. Esse é o que está mais no fundo de funil, né? Esse está decidido, né? Ele todo o custo de marketing e venda já foi descarregado nele. Agora tem que. E essa decisão de compra do carro usado, do carro novo ou do seminovo, não é uma decisão assim, acordei de manhã,
passei na frente da concessionária e falei assim, ai, deu vontade de comprar um Compass, vou comprar agora. Não é assim. Não é assim. É uma coisa porque ele planejou durante um bom tempo, ele conversou com a família, ele falou com os amigos, pesquisou o modelo ideal, perdão, viu a disponibilidade de crédito que ele tinha, quanto dinheiro ele tinha, mais ou menos já fez a avaliação dele do carro usado que ele tem para dar na troca, e planejou lá, vai pegar o 13º, férias, alguma coisa assim, mais um dinheiro ali, uma parte alguém está emprestando. Ele faz aquela composição toda antes de ir na concessionária, gente. Ele não apareceu lá por acaso, né? Entendeu? Então ele planejou isso. E muitas vezes se joga no lixo isso. Ele pesquisa, é um processo de decisão longo, né? Que ele pesquisa, ele considera, ele vê as opções. Uma jornada que vai sendo construída antes de ele chegar lá. E aí vem o ponto, né? O porquê que tem esse desperdício? Porque muitas vezes esse lead, esse cliente potencial ali não é bem aproveitado. Falta ferramentas e falta treinamento, falta processo, né? Falta gente qualificada e com as ferramentas certas para conseguir fazer uma boa gestão dessa venda, né? Porque é um desafio muito grande. Daí quando a gente pensa a concessionária, a loja, lá em cima, a diretoria, muitas vezes não tem visibilidade do que está acontecendo lá embaixo. Não. Então a gente tem pessoas não preparadas, não tem as tecnologias adequadas, as ferramentas adequadas. No final do dia, quem perde é o cliente, né? Eu costumo dizer para os meus colegas concessionários, perdão, Márcio, se eles soubessem tudo isso que você falou, eles ficavam desesperados. Então, eles melhor não saber. Olha, o Castilho pode dizer bem que quando o pessoal fica com o cabelo em pé, quando ele chega com dados, né, implanta a ferramenta, chega com dados, eles ficam de cabelo em pé, o quanto dinheiro estão não enchendo a mesa, jogando lixo, literalmente. Coral, você sabe que nós nascemos na Voz, né? O início da nossa operação aqui, desse nosso desafio, nosso sonho, foi na Voz com a PhoneTrack. PhoneTrack, exatamente. É isso. E assim, a Voz, né, que eventualmente as empresas, os empresários não valorizam tanto como deveriam, ainda é muito viva, né? Hoje a gente tem clientes que têm uma solução de voz, que é o PhoneTrack, e uma solução de mensagem, que é o Convex, que é a nossa operação de WhatsApp. Ainda é 2-1, 2 ligações para uma mensagem, né? E a gente processou, ano contra ano, mais ou menos 10 milhões de ligações. Escuta isso. 10 por milhões ano, de ligações. Por ano. E isso tem um percentual de compra, que é mais ou menos 20% a 25%. Cada liga para comprar um carro. Desses 20% ou 25%, 25% é para comprar um seminovo. Aí tudo bem, né? Ok. Até porque o marketing das concessionárias são muito mais direcionadas a comprar o 0 quilômetro hoje, né? Até porque tem o apoio da montadora, né? O tráfego gerado pela montadora e tudo mais. Só que tem uma coisa que é contínuo, que, assim, não é comum, mas é natural, que 50% desse público que liga não é atendido. Não é atendido. E, assim, uma coisa que a gente aprendeu há 10 anos, eu sempre fico muito preocupado de ser dono da verdade. Só que a gente tem 10 anos fazendo isso. 10 de anos. Informação, 10 anos de registro de informações, de ligações que aconteceram. Eu então posso não tem como contestar, né? O pessoal não atende o telefone, a gente fala em eficiência, o pessoal não atende o telefone, não atende o lead. Eu posso te garantir que esse cara que liga é esse cara que levou o carro para fazer a avaliação. É o mesmo cara. É o fundo de funil, porque todo mundo não tem uma boa experiência de ligar para uma empresa. Não tem. E mesmo assim, ele pega o telefone e liga. Então, não, eu vou te dizer o contrário, né? Porque quando eu falo para os concessionários, vendedores, né, pessoal de vendas, ligar para os clientes, assim, ninguém mais atende ligação hoje. Imagina se é um médico fazendo cirurgia. Aí eu falo assim, esse ano, para quantos médicos você vendeu? Aí o cara olha para mim assim e fala, tá, mas você está criando uma situação que não é normal, né? Outra coisa, se ligação não funcionasse, ligar para todo mundo, a Vivo, a Claro, a TIM, não ia ficar ligando para você todo dia. É verdade. Ela sabe que funciona. Né? Uma hora o cara vai atender o telefone e você vai vender. Então, assim, não recebe e não faz. É mais maluco ainda. Não, e é um cara que está no momento de compra. É esse cara Exatamente. É o cara que está levando para avaliar o carro, que está no momento de compra, é o cara do telefone.
Então, assim, é um pouco disso que a gente sempre procura, e assim, só que a gente fica muito feliz que a gente tem uma base também que usa muito bem esse recurso, sabe? Que recupera 100% das ligações, e Sensacional. talvez seja por isso que vende um pouco mais, né? E o WhatsApp ele veio justamente para pegar um pouco desse gap do mercado, né? Eles não têm capacidade, às vezes, operacional para atender suas ligações da melhor forma. O WhatsApp, por ser assíncrono, né? Então dá para responder depois, então isso acaba gerando. No final do dia, hoje é a ligação com o WhatsApp, ele domina, mas assim, o mau atendimento, a gente está muito claro para nós, o mau atendimento é um dos maiores, uma das maiores barreiras hoje de venda no mercado. Mas boa pauta, Pedro. Daqui a pouco a gente vai voltar um pouquinho mais, falar sobre atendimento. Quero pegar uma pauta aqui que... Pauta, acho que tanto é polêmica no mercado. Hoje tem quem ama e quem odeia, que são os elétricos. Né? A gente ouve falar, agora vem os híbridos cada vez estão ganhando mais espaço, porque ele é talvez a interseção, aquele momento intermediário entre o combustão elétrico. Né? A gente sabe todos os desafios do elétrico e todas as vantagens do elétrico. Mas o mercado seminovo do elétrico está nascendo, né? Acho que é super embrionário ainda. Essa é uma das grandes dúvidas: que vai comprar elétrico, vai ter revenda? Qual que é o valor de revenda aqui 1, 2, 3 anos, né? E queria ouvir de você, Caporal, como que se está enxergando o cenário de seminovos elétricos, a tua visão? Olha, eu posso dizer para você que a gente é um dos maiores compradores, através da Carflip, de veículos elétricos usados do Brasil. Então, a gente já tem uma frota aí de uns 40 carros, 50 carros elétricos, que a gente comprou usado. Porque comprar elétrico, então, o elétrico está vendendo bastante zero. Agora, uma única entidade comprar 40, 50 carros elétricos é difícil. Né? Não sei se tem outra, mas a gente comprou usado. E assim, em alguns momentos do veículo elétrico no Brasil, 0 quilômetro, que afetou diretamente o preço do usado. Em primeiro lugar, segundo dono de veículo elétrico no Brasil tem pouco. Então, quem tem é tudo primeiro dono. O veículo se torna usado depois que na hora que ele passa de primeiro para segundo dono, certo? Então, ele se torna usado assim. Uma outra coisa é que quando lançaram os primeiros veículos elétricos no Brasil, que não tinham os chineses, os preços vieram, eu não vou dizer errados, mas fora de mercado, né? Eu vou dar um exemplo de um carro só, mas podia ser vários aqui, mas eu vou pegar um que eu sei de cabeça os números. O Nissan Leaf, por exemplo, ele foi vendido no Brasil no início a R$280 mil, 289, coisa assim. E depois, quer dizer, ele já nem é vendido mais no Brasil, mas a mesma coisa com o Kwid, o 208 elétrico, tudo sendo vendido o Kwid por 150 mil, o 208 por 200 e poucos mil. Tem carro que baixou 80, 100 mil reais. Na hora que acontece isso com o novo, naturalmente o elétrico despenca. Então está tendo esse momento de acomodação do primeiro para o segundo dono de elétrico dos veículos que vieram lá antes, né? Que foram os primeiros. Vamos pegar aí 2021, por aí 22, 23. Vamos pegar de 24 para frente, ou 23 para frente, chegaram os chineses. E já chegaram mais bem posicionados em preço e alterando todo o mercado dos outros. Vejam bem que eu tirei os de luxo de fora, os premium, né? Não estou falando de BMW, Mercedes, Audi, não estou falando aí. Né? Porque aí, nesse caso, o impacto é maior ainda no preço, mas não tem tanto volume assim. Então, os veículos que têm mais volume, que é na faixa aí de 80 a 200 mil, houve uma desvalorização grande, que eu não acredito que vai acomodar e não vai acontecer mais. Tá? Então, a minha visão é essa, assim, que aos poucos ele vai entrar e não vai ter desvalorização. E falta muito também informação. Por quê? Porque ninguém sabe, eu sei, né? Mas assim, o pessoal é pouco informado sobre duração de bateria, quanto tempo ela começa a ter problema na saúde dela, quais são os problemas que dá o carro elétrico, quais que não dão, e tem outras coisas mais. Então, falta informação, bastante. Né? Eu sou um apaixonado por veículo elétrico, eu uso no dia a dia,
mas ainda tem o problema de viajar, né? Depende de quanto você viaja e da autonomia do seu carro, mas logo, logo, a maioria dos veículos elétricos vão estar com uma faixa aí de 400 km de autonomia, nessa faixa. Aí vai atender todo mundo, porque vocês mesmos, se eu pegar quantas vezes vocês viajam mais de 400 km por ano que não seja de avião. Então, acho que não vai ter problema nenhum. E acho que uma informação, assim, eu vejo, percebo que o híbrido, né, ele tem velocidade, com a BioID, com o Song Plus, tudo tem que ganha mercado constantemente. E até eu estava, né, nessa pesquisa, nas conversas, estava dando uma pesquisada e me parece que, por exemplo, o seminovo do BioID híbrido está segurando muito bem, né? A depreciação está dentro de médias de mercado, né? E o elétrico, naturalmente. Mesmo elétrico. E o elétrico é uma questão de tempo, né? Que é uma questão de a gente ganhar aí, não só a autonomia das baterias, mas ter mais estações de recarga, ter mais disponibilidade aí. Eu entendo que ele é um caminho sem volta. Agora é uma questão quão rápido, né, essa adoção vai acontecer pelo mercado. Você, Castilho, como que está enxergando aí o mercado de elétricos nesse momento? O que você tem ouvido aí dos dealers, dos nossos clientes? Assim, a minha experiência, né? Eu trabalhei em banco, em financeira, né? Fui da Pró-Revenda, Italcred. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, e aí é uma observação, né? Não é nenhum dado técnico, é uma observação. Eu sempre vi que o tamanho do mercado é o tamanho que a indústria deseja, né? E aí, quando eu vejo montadoras, né? A exemplo do que você falou aí de BID, GWM e tal, crescendo a rede, né, de distribuição, né, e uma rede competente, né, porque quem hoje distribui essas marcas são grupos já solidificados, né, com experiência, com capital. Então, assim, é natural, né, que o crescimento dos carros elétricos híbridos vai acontecer, né, numa velocidade que a indústria que vai estabelecer. Né, aconteceu agora recentemente essa mudança na questão dos impostos, mas algumas conseguiram criar aí uma alternativa para não ser impactadas. Mas, assim, eu diria que isso vai acontecer. Eu tive ontem, né? Eu te falei que eu estava em São Paulo ontem, visitei alguns concessionários e, como sabia que ia estar junto com vocês aqui, perguntei, né? Como é que está isso, né? Como é que está funcionando? E todo mundo muito feliz, sabe? Assim, até meio surpreso com a capacidade de venda, né? E o ciclo, que também é uma coisa importante, né? Em que tempo que eu vendo esse carro depois que ele está no meu estoque? E ninguém reclamando, sabe? Está rodando bem, o seminovo está indo. A questão da depreciação depende de produto para produto, é um pouco do que o Caporal já trouxe, né? Ou seja, tem produtos que têm uma depreciação menor, tem produtos que têm uma maior, mas não é porque é elétrico. É o produto, aquele modelo que tem uma demanda maior ou menor. Então, eu vejo que é uma realidade já, né? Não tem como a gente fugir disso. E a experiência, né? O próprio Caporal trouxe aí a questão de ele usar para todo mundo que tem a experiência é muito positiva, né? Não, concordo 100%. Eu sou um fã dos elétricos, torço para que aconteça mais rápido, né, do que está acontecendo. E eu lembro que 2, 3 anos atrás, tinha lido uma série de pesquisas das grandes consultorias, Deloitte, KPMG, essa turma que faz muita projeção do setor automotivo para 10, 20, 30 anos, e eles estavam apostando uma adoção muito rápida até 2030. E agora eles só apenas ajustaram lá para 2035, 2040, mas que a adoção vai continuar. E o híbrido, né, ele ganhou um espaço ali agora intermediário, e naturalmente o elétrico vindo. Mas o grande ponto que trazemos aqui é que tem o mercado, a absorção do mercado seminovos de elétricos e híbridos aí tá boa, né? Isso, a tendência é dessas barreiras caírem e esse mercado só ganhar velocidade, né? E daqui uns 10 anos vamos estar falando dos autônomos, né? Carros sem motorista, né? Essa é a próxima e na verdade, Márcio, não é defender um ou outro, os dois vão conviver. Conviver tudo bem. Perfeito. E quem não tem condições de ter 2 carros tem que ter o híbrido mesmo, né? Perfeito. Bom ponto. Porque se você tem condições de ter um carro para viajar a combustão e elétrico para andar na cidade no dia a dia, é o melhor dos mundos. Não tem.
Tem o híbrido vai atender. Né? Exatamente. E acho que esses preconceitos do mercado vão caindo, né? Fala, opa, vou comprar porque não vai ter revenda. Não, vai ter revenda, o mercado já está positivando nisso, a depreciação está dentro das médias de mercado, então a gente começa com esses preconceitos. Eu vejo muito positivo também, eu sou um grande entusiasta desse mercado, né? Eu sou tecnologia, então, para mim, essa inovação no setor automotivo está mais do que na hora de acontecer. Né? Exatamente. E o mercado está se provando isso, né, Márcio? Quando você observa marcas que têm como uma estratégia, né, a questão do serviço, da durabilidade, né, da qualidade do produto, da recompra, né, vendo que são japonesas, cliente mudando para um chinês com elétrico. Né? Então, isso é uma prova viva que esses preconceitos estão caindo, né? Perfeito. E o veículo elétrico, gente, não acaba. Assim, ele em si, a bateria dura 20 anos. Com 20 anos, ela vai ter 85% da capacidade. Vai rodar em 20 anos, vou botar aí 1 milhão de quilômetros. 1 milhão de quilômetros, gente, né? Qual veículo que você teve que rodou 1 milhão? Nenhum. Né? Um diesel que roda 400, 500 mil no melhor cenário. Então, aí não vai acontecer nada. E o motor dura mais que a bateria. Eu tenho casos aí de gente que rodou 400 mil quilômetros com o elétrico sem trocar pastilha disso. Sem trocar pastilha disso. Eu concordo 100%. Agora, só o elétrico é uma tragédia para a indústria, né? Para os sistemistas, para as concessionárias. Aí a importância do usado cada vez mais. Né? Por quê? Porque justamente, se não troca nenhuma peça, não tem manutenção para fazer, minha área de pós-vendas, que hoje gera de lucro, às vezes 50% do lucro que eu tenho, de lucro, né? Não de faturamento. A gente vai sofrer muito com ela. Então, e por isso que, inclusive, todas as montadoras estão se voltando para o híbrido e tudo mais, porque mercado de autopeças, mercado de oficina, mercado das próprios concessionários com pós-vendas vão sofrer com o elétrico, vão ter que achar outra alternativa. E já vou dizendo, hein, o usado é uma boa alternativa. Perfeito. Mas isso provoca uma mudança de deixar de ser um negócio transacional, que é como é hoje, né? Eu estou sempre gerando lead para trazer cliente novo, e às vezes eu não consigo trabalhar bem essa carteira que eu construí durante 50 anos, né? Para ter uma relação mais próxima com esse cliente, exatamente para a questão de serviço. Não, se você for perguntar, vai em qualquer concessionária e fala assim, qual o vendedor que vende mais? O vendedor que está há 10 anos montando uma carteira aqui na sua concessionária, construindo isso, ou aquele vendedor que está aí, menos de um ano, vende a mesma coisa que você está há 10 anos? Aí o cara vai olhar assim e falar, mas tem um vendedor que está vendendo a mesma coisa que está há 10 anos. Eu falei, mas por quê? Se o vendedor que está há 10 anos, todos os meses, acaba conhecendo pessoas novas, clientes novos, e acaba vendendo para eles. Né? Porque não consegue reter na carteira, porque não fala com todo mundo, não faz follow-up, não faz contato. Né? Porque se pensar na história do cliente, de 20 até 80 anos, eles trocar de carro a cada 2 anos, aí vai trocar de carro 30 vezes. É isso? 40 vezes. Sei lá. Então, em 60 anos, 2 anos, 30 vezes. Então, essas 30 vezes que ele está em momento de troca, eu devia estar em contato com ele o tempo todo. Sim. E aí depois vender para o pai, para o filho, para o neto, para todo mundo que eu puder vender enquanto estiver ativo na minha profissão de vendedor. Só que eu não faço isso. E aí o vendedor que está menos de um ano vende a mesma coisa do que está há 10 anos. É um absurdo isso. Por quê? É fato. É isso aí. É muito essa questão do transacional para ser mais relacional, e se eventualmente a receita do pós-venda vier a diminuir com os elétricos e tudo mais, vai ter que dar uma atenção muito maior na captação de novos clientes, né? Mas é a transformação do setor, né? O setor está nessa fase. Nessa diferença que a gente falou dos 50, dos seminovos, né? Que você está deixando esse dinheiro na mesa danado e não faz nada com ele. E agora está apertando, né? Acho que o mercado já está sentindo a necessidade de ser mais eficiente e começando a apertar. Não, bom ponto. Quando a gente fala, acho que pegando aqui até o gancho, né? Até um próximo tema aqui, a gente fala muito de usar hoje, buscar excelência no atendimento, né? Para aumentar vendas, né? Novo, captação de seminovo, venda novo, independente. Como que se enxerga? Já falou um pouco disso hoje, mas como que vocês enxergam
Quais são as principais dores hoje do setor, quando a gente fala em atendimento, e como que você enxerga o impacto do atendimento para a conversão de vendas realmente? Quer começar, Marcelo? Eu começo. Eu começo. Pronto, me colocar aqui na tela. Já virou já. É assim, ó. Todo mundo pensa em gerar lead, né? Não, gerar lead, faço tráfego pago, as redes sociais são maiores geradores de lead, etc, etc. Tá. A dificuldade é dar resposta rápida, imediata, de qualidade para esse lead e ficar nutrindo ele o tempo todo. Esse é o X da questão. E que ninguém faz. Né? Todo mundo quer gerar lead, lindo, gerei lead, mas daí? Isso custa caro também. E a falta de aproveitamento, então, é uma dor enorme. Fala, Marcela, explica mais aí, que você tem mais número que eu. Não, eu até estava, antes de começar aqui esse nosso bate-papo, comentando contigo, Caporal, assim, a nossa obsessão em ajudar as concessionárias a reduzir uma coisa que é histórico, que é descarte de leads, que é esse 75%, né, de avaliações que não são aproveitadas, 60%, 50% dos leads gerados, né, através de formulário ou de mensagem de WhatsApp ou da ligação. Né? Então, essa é a nossa obsessão. E, assim, o que a gente entende como um ponto divisor, né, dessa melhoria é a CSLA de primeiro atendimento. Né? Porque, por mais que você construa, e a gente sabe que tem muitos grupos que já está hoje dentro de uma estrutura de ter um BDC, uma célula de tratamento de lead, já, né, com bastante maturidade. Eu ontem mesmo estive num grupo que montou uma recente, que está muito feliz. Mas, mesmo assim, sem o uso da tecnologia, cai nessa armadilha que você trouxe, que é a questão de ser caro, porque você vai ter que botar muita gente, para cumprir uma coisa que é o seguinte: em que tempo que eu faço esse primeiro contato com o cliente que levanta a mão? Porque se eu impacto ele através de uma campanha patrocinada, que não é barata, né? Ou seja, a gente sabe que hoje fazer campanhas de Google, de Meta, consome um recurso importante todos os meses. Eu impacto esse cliente. Em que tempo que eu falo com ele depois que ele levanta a mão? Então, uma coisa que a gente tem aqui hoje na Intellia é que a tecnologia permite falar com ele até em 5 minutos. Estrategicamente, né, para que a gente construiu junto aqui da avaliação, a gente tem um tempo um pouco maior, que a gente está ajustando de acordo com a estratégia de cada grupo, né, que a gente tem que ouvir. Né? De novo, né, a gente aqui não é dono da verdade, a gente é curioso e busca fazer aquilo que dá certo. E a gente está vendo que isso é algo que funciona, que é o quê? Primeiro contato em até 5 minutos. E, para mim, é isso que vai fazer a divisão para vender mais. Você automatizar esse primeiro contato. Incrível, né? Que se for pensar, é fazer o básico, fazer o arroz com feijão bem feito. Né? A gente está falando, atender o cliente rápido, é atender 100% dos clientes, né? E ter acompanhamento disso. A gente sabe, né? Por exemplo, hoje, quantos follow-ups, quantos contatos você fazer com aquele cliente até você chegar na decisão final dele. Quando aquele cliente entra em contato com você, talvez tem que fazer 2, 3, 4, não tem esse número, mas muitas vezes tem setores que 5, 6 contatos que o vendedor tem que fazer. E a grande maioria dos vendedores abandona no segundo ou terceiro contato, que acaba não chegando no número ideal. E no final do dia, isso não é nada fora do básico que deveria ser feito. Quando a gente fala, né, hoje uma concessionária não atende lá 30%, 40%, 50% das ligações de um lead, não faz o follow-up, não faz o número de contatos que deveria depois, não está preparado, muitas vezes, fornecendo informações certas, engajar aquele cliente, trazer para a loja. Então, ou seja, se fizermos o básico, eu tenho certeza que a gente já vai ter uma mudança brutal, né? Mas o básico, naturalmente, como o Castilho falou, precisa de tecnologia, precisa de ferramentas e precisamos treinar pessoas, né? Que mão de obra a gente sabe que é um desafio, né? Ter pessoas qualificadas, treinadas e motivadas é um desafio aí para todas as corporações. E aí começa a vir, acho que muito a questão da automatização do atendimento, que ainda está numa fase embrionária no mercado, mas que daqui para frente ela deve avançar muito. Os famosos chatbots,
né, os agentes virtuais de atendimento, que vão começar a ganhar mercado cada vez mais, porque automatizar hoje é um sinal de conseguir atender 100% e garantir que aquele cliente esteja enganado do começo ao fim, engajado do começo ao fim. Né? Mas ainda tem, acho que, muito chão aí pela frente, tem alguns anos aí para a gente ter um real amadurecimento. Mas também é um caminho aí sem volta, acredito eu. Mais algum comentário, Caporal, desse tema? Não, acho que a gente cobriu bastante. Eu tenho um ponto aqui, Caporal. Inclusive, estava conversando com o teu time ontem sobre essa questão de dados, né? Tá. Porque se você não tem uma disciplina, não tem um time comprometido em capturar as informações corretas, né, daquele consumidor que está ali na tua frente, todo o follow que você precisa fazer nessa cadência, né, de 1, 2, 3, 4 vezes, para poder gerar essa aproximação para levar o cliente na decisão de compra, tudo é perdido, né? Tudo é descartado. Então, a gente está pensando em validar um caminho de uma validação em 2 camadas, né? Ou seja, no momento que você está preenchendo o cadastro, disparar uma comunicação para aquele cliente, para ele dar o que é exemplo do que funciona hoje nos aplicativos que a gente usa aí, né, de validação, para que, de fato, a gente consiga, de alguma maneira, educar, né, a rede, né, os colaboradores a preencher isso. Porque dado é o petróleo, né, é o petróleo do século, né, cara? Se você não tem um dado que não é fidedigno, não vale de nada. E aquele dado correto, você pode fazer trabalhos de prospecção futura, de encantamento, de envio de promoção. Agora, essa entrada dessa informação, ela é importante demais que ela seja correta, né? Mas a gente percebe que ainda existe um grupo de pessoas no mercado que acha que o lead é dele, não é da empresa, né? O que você pensa disso, Caporal, na sua experiência aí de 40 anos? Vamos lá. Você colocou muito bem, mas eu vou fazer uma frase aqui. Se vendedor gostasse de registrar a informação, ele ia ser contador, não ia ser vendedor. Boa! Gostei dessa. Boa. E a gente lançou o primeiro CRM para concessionárias em 1991. Tá? Ainda era sem sistema. Era com fichas, cartões, etc. Olha. Depois a gente lançou com DOS. Então, ele tinha que sentar na frente do computador para registrar o sistema em DOS, porque não tinha notebook, não tinha internet, não tinha nada, ele registrava lá. E olha que interessante. Ele tinha que escrever um comentário do que aconteceu com aquele cliente, né? Você atendeu o cliente, tá? O que ele falou? Colocar ou atendeu ao telefone ou atendeu na loja presencialmente. E colocar um comentário. O vendedor era obrigatório em comentário. Ele colocava ponto e fechava. Aí a gente foi ver isso e falou, ponto, né? Ele está jogando contra ele mesmo, pelo amor de Deus. Vamos colocar, então, obrigar ele a colocar pelo menos umas 2 letras lá, escrever alguma coisa. Aí ele começou a escrever, ok. Aí eu falei, não, 2 letras não dá, vamos colocar 2 palavras. Aí 2 palavras, ele começou a escrever assim, tudo bem. E você imagina, é uma coisa de louco, ele não registra, não faz. Eu sinceramente, agora que a gente tem tecnologia para fazer essa captação mais automatizada e tudo mais, é uma benção, né? É uma maravilha, porque essa luta é que nem mais ou menos enxugar-gelo, de pedir para registrar a informação corretamente, de colocar na base de dados. Então, hoje em dia, a gente faz o cliente dar a informação para a gente de uma maneira automatizada e é sensacional. Exatamente. Essa questão do preenchimento automático do CRM parece muito simples, mas é uma inovação gigante. A gente está entrando, né, nesse tema aqui dentro, com uma solução para isso, e isso vai ser uma vantagem muito grande no mercado, que a gente sabe, não só o vendedor automotivo, o vendedor em qualquer setor, em qualquer nível, tem uma dificuldade muito grande de preencher CRM. Ele quer falar com gente, ele quer vender, ele não quer gastar tempo, eventualmente, com questões burocráticas, por mais valioso que seja você ter um CRM preenchido, né? Mas acho que a tecnologia aí vem justamente para suprir essa deficiência. Então, eu estou bem confiante em que a gente vai ter esse problema resolvido muito, muito breve.
Muito bom. Beleza, muito bom. Esse tema aí está muito pano para manga. Mas vamos pular aqui para o próximo, já estamos indo para os últimos minutos, né, da nosso bate-papo. A gente tem um case, que acho que é o nosso primeiro case emblemático aqui entre Intel e Alta Valiar, é um case que a gente se orgulha muito, é um case que a gente publicou recentemente, que é o case com a Metronorte, né? Então, nesse case, assim, começar pelo final dele, né, a taxa de conversão de seminovos aumentou em 4%. Eu queria ouvir, vou começar pelo Castilho, queria ouvir do Castilho, como que eu sei que você está muito próximo, você foi, acho que, protagonista na construção desse case, no fazer acontecer, na leitura da dor. Me conta um pouquinho aí, como a Metronorte chegou nesse aumento, como foi feito na prática, e depois a gente passa para o Caporal aí para ele também trazer a visão dele e como que te replica isso para todo o mercado, né? Não, perfeito. Foi bem interessante, né, essa oportunidade de a gente construir com a Metronorte, porque quando a gente começou essa conversa com a Alta Valiar, a gente pediu assim, ó, eu quero uma concessionária que já é eficiente, né, já está acima da média da taxa de conversão da Alta Valiar, né, que como o Caporal trouxe, de cada 100, 25 vira negócio. E lá na Metronorte já era 30. Né, já era 30 carros, já virava negócio. E com nível de eficiência, né, a Metronorte é um grupo muito eficiente na operação, né, seu Assad, Feres, a galera lá é muito empenhada. E o Alan, que foi a pessoa que deu apoio para a gente nesse processo, a gente construiu uma integração com a Alta Valiar, e toda vez que um veículo não é adquirido, a gente entra com uma automação via WhatsApp, com templates já, né, homologados no Meta, e criamos uma cadência. Ou seja, mandamos uma mensagem em D+1, né? Por que você não fechou o negócio? Onde que a gente pode melhorar o processo? O que está acontecendo? E aí, com esse template aprovado, a gente vai absorvendo os retornos. E o cliente engajando na mensagem, a gente transfere isso para a Metronorte atender. E o que é bem interessante, que é essa coisa do follow, né? O Caporal trouxe isso com muita precisão. A mensagem que tem a maior engajamento é a terceira, né? E isso não quer dizer que você não tem que encaminhar a primeira e a segunda, né? Ou seja, a recorrência de você bater na porta e dizer, cara, o que aconteceu? Por que nós não fechamos o negócio? O que aconteceu que nós não fechamos o negócio? Potencializou uma taxa de conversão maior no terceiro contato, no terceiro dia. Então, na média, assim, 70% a 75% estão engajando, e isso gerou esse 4% de melhoria, ou seja, dos 30 carros, se passou a capturar 34. Agora, talvez assim, a grande cereja do bolo, né, aquilo que de fato fez um diferencial no processo, é sim a taxa de conversão, mas foi a curva de aprendizado, para identificar desvio de comportamento, né, falta de maturidade para explicar o porquê que o valor que o cliente queria está abaixo da oferta que a concessionária está fazendo, né? Então, assim, se descobriu um monte de coisa, e tudo isso sendo feito de forma automatizada, né, sem filtros, ouvindo o cliente, potencializou a Metronorte, potencializar a conversão dela. Assim, eles estão muito felizes, né, com o trabalho que a gente está fazendo. Hoje mesmo eu falei com o Alan sobre isso. Logicamente que tudo a gente vai fazendo ajustes finos, aprendendo como é que é o melhor de 75 para 80, como é que eu saio de 4 para 5, e nisso a gente, junto com a Alta Valiar, fazemos todo esse trabalho, né, de assessoria para poder potencializar ainda mais a melhoria dessa taxa de conversão. Eu acho que trouxe bem aqui, então, acho que é para quem está nos ouvindo aí, para poder entender. No final do dia, a tecnologia fazendo follow-up, fazendo esses contatos frequentes com o cliente, até que o cliente, né, no momento, levanta e falou, ok, vamos avançar, né? Consegue o retorno do cliente. A partir daí, o processo de venda dá seguimento. Porque no final do dia, o grande desafio é a rotina, o processo comercial que não é seguido, né? O vendedor faz aquela avaliação e acaba não fazendo novos contatos com o cliente e deixa na mão do cliente.
Eu acho que todo mundo hoje é super ocupado, todo mundo hoje recebe impacto de muita comunicação, muita mídia, tudo mais, e muitas vezes acaba deixando de lado. E quando alguém faz contato com você de uma forma frequente, até que encaixe na tua janela, no teu momento, que você consiga responder, que faça sentido responder, isso aí acho que no final do dia então, aumentou em 4%, né? Aumentamos todos juntos 4% a conversão de seminovos. Então, é um grande case. Caporal, como que você está enxergando, né, essa primeira, né, etapa da nossa parceria aí, mas é a primeira de muitas? Como você está enxergando essa questão da tecnologia fazer essa intensificação dos pontos de contato e ajudar aí no engajamento aí na processo de conversão? Olha, o que a gente tem que ter em mente é o que converte é falar com todos os clientes sempre. Não é a primeira vez, segunda vez, terceira vez, é falar sempre com todos os clientes. Só com a tecnologia a gente vai conseguir fazer isso, né? A gente já discutiu aqui bastante os motivos, comportamento humano, etc, etc. E a gente tem que pensar também que a gente tem condições de escalar isso, né, para toda a rede. Então, a nossa parceria é uma possibilidade grande da gente levar essa qualidade de atendimento, relacionamento e conversão para a rede inteira. Então, e os funcionários que não aderirem, eu acho que é bem interessante de falar disso, porque assim, tudo que a gente discutiu aqui, na jornada do cliente, já decidiu comprar, não decidiu? Ótimo, decidiu comprar. Se você não falar com ele e outro falar, ele vai comprar do outro. Ponto. Então, se você quiser se manter atualizado, mas principalmente fazendo negócios mais do que o seu concorrente, né, você precisa ter essa ferramenta, ter essa tecnologia à sua disposição e a gente proporciona isso para você. Acho que você matou a charada, ele vai comprar de alguém. Aquele que executar melhor o processo comercial, naturalmente, vai ser o ganhador, né, nessa corrida aí. E é isso, no final do dia é fazer a adoção, né, contratar a solução e ganhar esse mercado nesse sentido. Pessoal, acho que já vamos aqui para o encerramento, já estamos aí com quase 1 hora, né, de conversa. Gostaria de agradecer muito vocês dois, eu sempre aprendo muito. Castilho, todo dia aqui aprendo um pouco, a Poral aí conheço mais recentemente, mas vocês são sempre bate-papos, aí sempre informações incríveis, né? Então, agradecer também em nome da Intel, agradecer ao Autoavaliar por toda a abertura de portos, por tudo que tem aí nos ajudado e apoiado na construção da parceria, uma parceria de mão dupla, né? Então, a parceria ganha-ganha, no final do dia, quem ganha mesmo é o nosso cliente, conjunto, mas é a parceria ganha-ganha. E acho que a gente está só no começo, né, dessa jornada, desse processo em conjunto. Tá? Passar aqui para vocês, palavra final antes da gente concluir. Deixa o Caporal terminar aqui, deixa eu falar primeiro aqui. Bom, obrigado aí pela oportunidade. De fato, assim, eu tenho falado muito com o time da Autoavaliar, com o Silvio, com o Ortiz, né, com o Geraldo lá, da parte comercial. Tem muita coisa para vir ainda. Né? A gente tem aí uma plataforma hoje bem robusta, né? Que tem aí IA, né? Para entregar também. Então, a gente tem planos, né? Para poder potencializar ainda mais essa conversão, interagindo com esse consumidor. Então, tem muita novidade aí para vir. Estou muito animado com essa parceria e dizer que estou muito feliz aí por ter conseguido construir isso junto aí com todo mundo aí. Obrigado aí pela oportunidade. Eu também agradeço a vocês pelo espaço aqui, a gente está sempre conversando, é muito bom. Eu acredito muito nesse trabalho conjunto que a gente está fazendo. E também, assim, fundamentalmente, se você ficar parado no tempo, você não vai ficar parado, você vai ficar para trás. Então, pense bem a maneira de você se manter sempre atualizado, porque, como o Marcelo falou, a ferramenta é dinâmica, ela vai melhorando sempre. Sempre, 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 sempre. Só que você, concessionário, você, loja, tal, tem que vir junto. Né? E a gente vai provar, e como já aconteceu na Metronorte, e em outros casos já estão acontecendo, que vamos ter sucesso juntos e ganhar muito dinheiro, todos juntos. Vai ser muito bom. Perfeito.
Muito bom, Caporal, vou pegar essa frase para mim também, se ficar parado, você vai ficar para trás. Gostei muito. Belo insight para a gente concluir aqui a nosso bate-papo. Pessoal, então é isso, concluímos aqui no Connect Alto, excelente bate-papo, alto nível, né? E quem estiver nos ouvindo aí, acho que já fica o convite aí com o Intel, autoavaliar, aí conhecer a melhor forma aí de aumentar as conversões, tá? Conte conosco aí nessa luta. Um abraço.